Hoje o melhor e mais justo debate, posições e papéis de Cuba no mundo globalizado. Entre as transformações que nós já discutimos aqui rapidamente, a parceria entre Brasil e Cuba tem também aumentado nos últimos anos. Ela é intensa e tem aumentado. Há investimento brasileiro na ampliação do Porto de Mariel, por exemplo, financiamento para a compra de máquinas e equipamentos agrícolas produzidos aqui no Brasil, além de cooperação técnica para promover a agricultura familiar cubana. São só alguns exemplos. Como vocês avaliam o potencial da parceria entre esses dois países? Não só estamos no Brasil, Brasil e Cuba, mas e Cuba, inclusive outros parceiros. Vou começar agora só para variar com o Luiz. Muito obrigado. O Brasil tem sérios problemas com relação a essa parceria. Acho que, do ponto de vista cultural, do ponto de vista de identidades nacionais, da simpatia dos povos e das culturas, isso é perfeitamente tranquilo. Mas, em relação à política externa brasileira, tanto a presidenta Dilma quanto o Lula tiveram uma atitude proativa em relação a essa parceria. Eu desconfio que essa não seja, em relação à política externa brasileira, uma unanimidade. O Brasil tem se desenhado em relação ao dilema da sua política externa. De um lado, uma parte do Itamaraty considera essa política externa como a presença brasileira na América Latina como uma presença benéfica, um leviatã benevolente, vamos dizer assim, e uma outra parte da política externa brasileira considera que o Brasil tem que sim endurecer com seus parceiros, com seus vizinhos, e utiliza algumas relações brasileiras com a Argentina, com a Bolívia, com a Venezuela e propriamente com Cuba, para dizer que o país dá muito mole em relação a essas coisas. Bom, a relação comercial que o Brasil pode estabelecer com esses países, ou a relação política, ela depende muito dessa decisão, que é uma decisão de políticas de governo hoje. E o que se desenha nos dois governos é que essa relação vai ter um caráter benevolente, o que pode ser que não aconteça no futuro, entre outras coisas, porque ter uma relação proativa com Cuba significa, em alguma medida, enfrentar o embargo estadunidense. E os Estados Unidos não querem que essa relação se desenvolva de modo tão benéfico a Cuba, ou tão intensa, enquanto Cuba não promover as mudanças que eles querem. Total e abertura do sistema político e econômico cubano, o que não se mostra possível na ilha hoje. E eu acho que com uma mudança de governo, com uma mudança de política externa, essa relação que nós gostaríamos que fosse benéfica aos dois países e que trouxesse a Cuba mais alívio, a população, o povo cubano, mais alívio, mais solidariedade, ela pode encontrar um outro caminho num futuro próximo. Não tem nada que garanta que essa relação vá continuar nesse rumo tomado hoje. Ok. Lázaro, o que mudou objetivamente com a entrada do Raul à frente com o Raul à frente do governo, com o Raul Castro à frente do governo cubano? Mudou alguma coisa ou não? E de outra, há alguma mudança na linha das mudanças da ordem desses emblemas? As pessoas não são elas, né? Não estou fazendo aqui nenhum personalismo, mas a alternância no poder pode significar mudanças. A mesma coisa perguntei sobre o Raul, a entrada do Obama no governo americano, que trazia alguma esperança de que, por exemplo, pudesse haver algum tipo de inflexão, ou pelo menos alguma distensão na relação entre Cuba e Estados Unidos, se confirmou, né? Há um horizonte para o fim do embargo, do bloqueio, embora o embargo e o bloqueio americano, porque os Estados Unidos ainda, embora a maior potência, já não tem o mesmo peso que tinha alguns anos atrás, talvez acabe se relativizando, né? Nos próximos anos ou décadas, enfim. Como é que você vê isso? No, mira, nosotros estamos preparados para en los próximos 150 años mantenernos con el bloqueo norteamericano. Nosotros, nuestra planificación, nuestro trabajo, nuestro avance hacia el futuro no está basado en que no vamos a tener el bloqueo de los Estados Unidos de Norteamérica, sino que el bloqueo se va a mantener. Eso de que mantengan el bloqueo es un problema de los Estados Unidos de Norteamérica y ellos son los que tendrán que quitarlo algún día, se van o se cansan de tanto bloqueo, se dan cuenta que es una política absurda, que es una política estúpida y demás.
eso, las expectativas que habían con el gobierno de Obama a partir de toda la serie de, digamos, de cuestiones que Obama planteó que iba a hacer, voy a hacer esto, voy a hacer aquello. Eso parece que es una película que uno la ve prácticamente todos los días. ¿Qué voy a hacer si gano las elecciones? Digo eso, pero después hizo lo contrario y el gobierno de Obama se ha comportado como un gobierno común, normal y corriente de Estados Unidos en las últimas 10 o 11 administraciones en relación con la Revolución Cubana. Incluso hay aspectos que lo ha llevado más fuerte, que es como de, por ejemplo, vigilar las empresas que hacen negocio con Cuba, bancos, etcétera, para multarla por la oficina esta que tiene prácticamente un ejército de funcionarios en todo el mundo vigilando quién está violando las leyes extraterritoriales. Ese es el problema del imperio. El imperio hace una ley, la hace aprobada en el Congreso norteamericano en idioma español, en idioma inglés, y entonces después quiere que esa ley sea de cumplimiento en todas las partes del mundo, independientemente de que en ese lugar se utilice el español, se utilice el otro idioma, se utilice el portugués, etcétera, etcétera, etcétera. Que es el problema, lo que decía acá el amigo en relación con la política norteamericana, la política exterior, cómo los norteamericanos ven con ojeriza la política, digamos, del gobierno Lula o del gobierno Dilma en relación en cuanto a las relaciones con Cuba y demás. Y no solamente con Cuba, en relación también con otros países y demás. ¿Qué cambio ha habido en cuanto a la política del presidente Raúl en relación con Cuba, con los cambios? Bueno, es que Raúl también entra en un momento de la historia de Cuba en que ya se perfilan. Nosotros teníamos cambios que tuvimos, que incluso los cambios esos, aguantarlos cuando se cae, se derrumba, se desmerenga, como decimos en Cuba. Yo no sé si eso se utiliza, el desmerengamiento del campo socialista. Nosotros estábamos en un periodo también de rectificación de errores y tendencias negativas y tuvimos que incluso dejar para más adelante resolver algunas cosas que estábamos haciendo y demás, porque teníamos que preservar, ante esa crisis tremenda, preservar las conquistas que la revolución había tenido en los años de revolución, tratar de que esas conquistas no sufrieran o sufrieran lo menor posible. Por eso nos vimos obligados a introducir una serie de medidas y demás, que se hizo también sobre la base, te decía, de un gran consenso con la población, independientemente de que sabíamos el daño que eso iba a tener, pero teníamos que pagar ese daño. A veces incluso hay amigos que nos critican y nos dicen, ¿por qué Cuba, para sacar el petróleo que tenemos en el Golfo, por ejemplo, hace negocios con transnacionales? Bueno, ¿y con quién vamos a hacerlo si no tenemos la tecnología? La tecnología la tienen esas transnacionales. ¿Cuál es la solución? ¿Dejar el petróleo ahí? No utilizarlo. Eso sería infantil, sería ingenuo, porque a la mano lo pueden coger por allá, por web. La tecnología es tanta que no lo pueden coger. Entonces tenemos que hacerlo así, como las inversiones de capital extranjero. Nosotros, para poder desarrollar el turismo de la manera que lo hemos hecho en los últimos años, tenía que ser sobre la base de la intervención de capital extranjero en Cuba. Y la ley de inversión de capital extranjero en Cuba no es del año 80, es del año 77. Bueno, empezamos a recibir poco a poco, porque también el capital extranjero le tiene miedo a los Estados Unidos. La ley del bloqueo es tan compleja y abarca tanto que además es un problema. Y ningún capitalista o ninguna persona que tenga negocio quiere que sus negocios se perjudiquen con los Estados Unidos. Por ejemplo, un barco que entra a puerto cubano, por la ley de los Estados Unidos del bloqueo, no puede entrar en 6 meses a puerto norte-americano. Entonces, ¿eso quién lo tiene que pagar? Cuba. Jola, a gente ouviu. Eu queria que você então apontasse, fizesse agora uma história do futuro. Para onde aponta as transformações que Cuba vem passando nesse mundo que também passa por transformações? Para um mundo melhor e mais justo. Primeiro, capitalismo norte-americano não vai durar 150 anos. E todo bloqueio também não vai durar 150 anos. Não temos que preocupar com isso, certo? Porque
vai acontecer o bloqueio, inclusive, vai perder sentido mesmo que ele se mantenha, vai perder força, né? Pelas próprias contradições, porque há uma forte pressão nos Estados Unidos. Acontece o seguinte, há uma grande abertura no setor hoteleiro, certo? Que está sendo capitalizada pelo capital europeo. Os empresários do setor hoteleiro norte-americano não veem isso com bons olhos, porque estão perdendo um negócio em um mundo em que os negócios andam escasseando, certo? Então fazem triangulações, fazem toda essa questão. É um queijo suíço, na verdade, esse bloqueio. Com a pressão do governo norte-americano, certo? Os Estados Unidos não são um bloco, os Estados Unidos são um país cheio de contradições, com luta de classes internas e com problemas e disputas dentro da burguesia norte-americana sobre as políticas exteriores em função da sua concorrência com o Japão, com outros países, etc, etc. O que podemos fazer nós? Eu fiz minha parte. Em 1986, Brasil reatou relações com Cuba. A ditadura militar não mantinha relações com Cuba, certo? Não mantinha relações diplomáticas, certo? O primeiro convênio entre Cuba, entre uma instituição cubana e uma instituição brasileira, foi o convênio entre a Universidade de Havana e a USP. Eu tenho orgulho de que eu redigi esse convênio e minha assinatura está embaixo dele, certo? E a assinatura do reitor José Goldenberg, naquele momento. E eu só fui a Cuba pela primeira vez na minha vida, a terra da minha mãe, a coisa de 20 dias. Porque eu não fui, não ganhei nenhuma passagem, não ganhei nenhuma mordomia, não ganhei nenhum café por ter feito esse convênio, redigi, eu fiz a minha parte, era por aí, certo? Temos que ser, porque nós temos que lutar contra o bloqueio. Temos que lutar contra esse bloqueio porque isso é uma atrocidade, certo? O que está sendo feito e nós temos que fazer isso. Nós pressionamos para que reatássemos, esse convênio funciona e outras coisas e tudo. Agora, o problema é esse. Que vai... Brasil mantém relações diplomáticas, econômicas, etc, etc, com Cuba e com outros países latino-americanos. Essas relações é com governos afins, até ideologicamente e tudo mais, certo? Até Dilma, né, falou, todo mundo tem telhado de vidro quando se fala em direitos humanos, aquela declaração que ela fez e tudo. Ora, essas relações têm servido também, não somente para relações como essas de um convênio universitário, mas também para investimento de empresas brasileiras, certo? E esses investimentos deram lugar, a alguns casos, a conflitos, certo? Principalmente por parte da Odebrecht no Equador, certo? Quando houve aquele conflito que o próprio governo equatoriano denunciou, certo, o papel da Odebrecht na questão do meio ambiente, as obras que tinha feito, e uma empresa pertencente a Eike Batista, não me lembro qual era o nome da empresa, mas termina com X, como todas as empresas deste Batista, que teve um problema lá... O LX. O LX, sim, era outro X aí, que na Bolívia, especificamente, certo? Que teve um conflito com o próprio governo Diego Morales, certo? Porque esse que é o problema, certo? Esse que é o problema nosso e o problema também de Cuba, certo? Quem exerce o poder, certo? E qual é a orientação política? Porque efectivamente nós vivemos num sistema capitalista, certo? E se neste momento, por exemplo, dizer que Cuba deveria importar tecnologia de outro país socialista, mas não tem. Deveria importar tecnologia de onde? Da China, mas China não tem grande tecnologia. Efectivamente, nos avanços que tem dentro da China, ou melhor, o desenvolvimento econômico famosíssimo da China, se deu nas áreas de ponta pelo investimento do capital externo, também na China, certo? E efectivamente a questão de quem tem o poder em Cuba e quais são as relações de poder em Cuba, é o que sobredimensiona, certo? Esta questão da Yaoni Sánchez, dessa blogueira, certo? Porque em que outro... Porque não faz nenhum sentido que uma blogueira crie semelhante escândalo. Quantos blogueiros temos no Brasil? 80 milhões de blogueiros, certo? Por que uma em Cuba causa tanto problema, certo? Porque há problemas internos. Eu estive em Cuba, certo? Eu notei a ausência de jornais, certo? A ausência de acesso direto livre à internet, etc. Tudo mais. Essas questões são tomadas isoladamente. Temos os comitês de defesa da revolução. São efetivamente a fonte do poder e tudo mais. E qual é a orientação política interna e internacional que se segue, certo? São esses os problemas que têm que ser discutidos e não apenas a escala cubana, como se fossem um problema que somente os cubanos têm que resolver. Todo mundo fica olhando, Cuba tem uma blogueira, Cuba tem Fidel Castro, tem isto, tem aquilo. Os problemas de Cuba são os problemas da América Latina. O bloqueio norte-americano de Cuba não é um bloqueio de Cuba, é um bloqueio da América Latina, porque Cuba é parte, historicamente, da América Latina, certo? E porque Cuba, desde o início de que houve um pensamento independentista e revolucionário, Cuba se pensou
como un país que somente podía realizar seu destino junto con o restante dos países de América Latina. Ese o primeiro a dicero non foi Che Guevara, foi José Martí. Certo, e foi José Martí junto con outros latinoamericanos. E temos que pensar todos esos problemas como problemas nosos, non como problemas exclusivamente dos cubanos, certo? E ver a nosa política externa en función deses problemas de conjunto. Ok, eu agradeço muitíssimo, aprendi muito com vocês hoje. E acho que o debate foi legal e muito instrutivo para quem está nos assistindo. Agradeço também a você que nos acompanhou até aqui. Espero que a nossa conversa, tenho certeza que ela te ajudou a refletir relações latino-americanas, internacionais, quanto elas precisam ser mais saudáveis, capazes de promover igualdade de condições e direitos para todos. Logo, o conteúdo desse programa aqui vai estar disponível no nosso portal, onde você pode sugerir temas, rever outros debates que a gente já fez aqui. Acompanhe a nossa programação também pelo Twitter, que é @RedeTVT, e pelo Facebook, facebook.com/RedeTVT. A gente se encontra na próxima quinta ou a qualquer momento pela internet. Forte abraço.